Você já se perguntou o que pode estar te espiando na escuridão? Naquela noite, durante uma inocente brincadeira, eu e meus amigos descobrimos que os piores pesadelos podem se tornar realidade e nunca mais fomos os mesmos. Quando eu era criança, antes de nos mudarmos para o Texas, vivíamos em uma casa com um enorme quintal na Geórgia. Esse quintal era o ponto de encontro perfeito para qualquer atividade ao ar livre, com 2 hectares de espaço, cercado por florestas em 3 lados, árvores espalhadas, um trampolim em um canto, uma banheira de hidromassagem, uma grande garagem independente e uma piscina enorme. Parecia o paraíso. Para uma área de classe média, nosso quintal tinha tudo o que você poderia querer. Havia grama suficiente para jogar qualquer esporte. Futebol, beisebol, qualquer coisa. Até brincávamos esconde-esconde, ou uma versão nossa chamada de caçador. Em uma sexta-feira, quando estávamos na 6ª série, meus amigos e eu decidimos fazer um acampamento no meu quintal. Estavam comigo o Mike e o outro Mike, que chamaremos de Michael, e o Jason. Todos tivemos que pedir permissão aos nossos pais, mas como tínhamos 11 ou 12 anos e era uma sexta-feira, nenhum dos pais teve motivo para negar. Minha família tinha muitos equipamentos de acampamento, incluindo 2 barracas que poderiam acomodar 2 de nós em cada uma. Depois de recebermos a permissão, combinamos de nos encontrar na minha casa por volta das 5 horas para jogarmos esportes no quintal. Jogamos futebol com nossas pequenas traves por cerca de meia hora, depois beisebol por mais meia hora. Após descansar um pouco, meus pais pediram pizza para nós, que comemos por volta das 6:30 ou 7 horas. O sol começava a se pôr, então decidimos montar as barracas antes que escurecesse completamente. Eu era bom em montar barracas, pois era escoteiro e recentemente havia aprendido como fazer isso. Meus amigos ajudaram um pouco, mas fiz a maior parte do trabalho. Quando terminamos, já estava bem escuro. As luzes do quintal estavam acesas, criando um brilho agradável. Agora que estava escuro o suficiente, começamos a jogar nosso jogo favorito, Caçador. Havia muitos lugares para se esconder no quintal. Jogamos em duplas. Mike e eu nos escondíamos primeiro, enquanto Michael e Jason caçavam. Mike e eu nos separamos. Nosso objetivo era chegar ao ponto de base, que era a porta dos fundos da casa. Esconder-se perto da porta era proibido. O trampolim estava em um canto distante do quintal, perto da floresta. Eu me escondi embaixo dele. Quando os caçadores começavam a procurar, tinham que apitar para avisar os que estavam escondidos. Quando ouvi o apito, fiquei esperando embaixo do trampolim, observando os dois procurando ao redor. Esperava o momento certo para me aproximar da porta dos fundos. Eu tinha em vista a banheira de hidromassagem que ficava ao lado da casa. Se eu conseguisse chegar lá e me esconder, poderia correr direto para a porta dos fundos. Quando Michael e Jason estavam de costas, procurando em outras áreas do quintal, corri para a banheira e me abaixei atrás dela. De repente, ouvi um dos latões de lixo ao lado da casa quase tombar e vi a luz com sensor de movimento acender. A banheira estava perto daquela esquina da casa, mas não ativaria aquela luz. Espiei ao redor do canto para o lado do quintal e vi uma pessoa alta, vestida com roupas escuras, andando rápido em direção à floresta. Não era meu pai. Corri para avisar meus amigos e interrompemos o jogo. Fui contar ao meu pai. Saímos e procuramos na floresta por alguns minutos e depois verificamos a rua em busca de carros estranhos. Nada, não achamos nada. Meu pai disse que deveríamos dormir dentro de casa naquela noite, o que obviamente nos desapontou. Entramos e jogamos no meu PlayStation. Descrevi novamente aos meus amigos o que vi. Um homem alto, caminhando para a floresta ao lado da casa, depois de quase derrubar um dos latões de lixo. Conversamos sobre voltar a dormir nas barracas, já que estavam montadas, e além disso, quais eram as chances de que quem quer que fosse ainda estivesse por perto horas depois? Depois de terminarmos de jogar, voltamos para fora, silenciosamente para não acordar meu pai. Não estávamos escondendo que íamos voltar.
mas não queríamos anunciar. Cada um tinha um saco de dormir. Mike e eu compartilhamos uma barraca, enquanto Michael e Jason compartilharam a outra. Depois de um tempo de piadas e risos entre as barracas, começamos a nos acalmar para dormir. Eu ainda não estava dormindo, mas parecia que o Mike estava. Comecei a ouvir passos na grama, se aproximando da barraca. Então, o zíper da barraca foi aberto, e olhei para cima, vendo meu pai olhando para dentro. Ele perguntou o que estávamos fazendo ali. Respondi algo como: eles queriam dormir aqui fora, então voltamos. Quando olhei mais de perto para o rosto espiando na barraca, percebi que não era meu pai, mas um completo estranho, que parecia ter a idade do meu pai. Nesse momento meu coração gelou. Fiquei aterrorizado. Ele parecia estar prestes a entrar quando eu gritei, como nunca antes. Mike acordou e começou a gritar desesperadamente também. O homem agarrou nossos tornozelos e mandou que ficássemos quietos. Ele estava decidido a nos arrastar mato adentro. Por sorte, ele desistiu quando percebeu que seria descoberto. O estranho saiu da barraca correndo e desapareceu. Disse aos meus amigos para correrem para dentro de casa. Meu pai correu pelo quintal gritando e desafiando o homem a voltar. Ouvi isso de dentro da sala de estar. Minha mãe chamou a polícia. Claro, quando o policial chegou, ele ouviu meu relato e imagino fez um boletim de ocorrência. Foi bom ter um registro policial para que soubessem de um possível perigoso à solta. Não sei se aquele homem voltou ao nosso quintal ou se teve problemas semelhantes, mas foi uma experiência traumatizante e poderia ter sido muito pior. Se você curtiu essa história, considere se inscrever no canal. Comenta o que você faria se estivesse lá. E não esquece de deixar o seu like. Por sua atenção, obrigado e até breve.